Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Meus irmãos, bem-vindo ao canal Em Cristo Edificados. Eu sou o pastor Lourival e aqui estou para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração novamente. E vamos ler aqui então Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, este texto aqui, ele nos orienta que devemos buscar uma vida espiritual estruturada na presença de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo quer dizer preparado para fazer a obra do Senhor, preparado para ganhar almas, preparado para anunciar a verdade do Evangelho sem mistura. Está, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, significa que nós temos condições de arrancar das garras de Satanás aquela pessoa, aquela vida, aquela família, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça que está escravizado pelo inimigo. Mas o que se vê hoje, meus irmãos, infelizmente, o que muitos hoje têm buscado não são as coisas espirituais. Infelizmente, meus irmãos, muitos estão preocupados com o que está acontecendo. E ainda tem entre estas pessoas aqueles que estão desesperados, aqueles que estão aflitos, angustiados por causa da doença, revoltados por causa da política, por causa da situação que o país se encontra. Estamos em dificuldade no nosso país, em outros países também. Mas o que precisa, meus irmãos, para superar todas essas dificuldades é buscar a Deus, se revestir, encher-vos do Espírito Santo, como diz o texto. Não vos embriagueis com vinho, em que as contendas cada vez mais se multiplicam, mas enchei-vos do Espírito Santo. Igreja de Deus, povo do Senhor, que está ouvindo neste momento esta mensagem, vamos ter mais compromisso com Deus, meus irmãos. Muito difícil hoje se ver fazendo campanhas, propósitos diante de Deus, para que se busque o revestimento. Infelizmente, meus irmãos, muitos não estão mais preocupados com a vida cheia da graça do Espírito Santo. Meus irmãos, devemos buscar a prosperidade de Deus, sim, porque é Deus quem prospera. Minha prata e o ouro, diz o Senhor. Devemos buscar uma melhoria para a nossa família, para a nossa vida, sim. Devemos, meus irmãos, trabalhar. Você que tem a sua empresa, você que tem o seu comércio, você que está bem na sociedade, você deve valorizar o que você tem, sim, porque foi Deus que te deu. Você lutou com o seu suor, você conseguiu, glória a Deus por isto. Mas busque o mais importante também. Sim, busque a graça de Deus para a tua vida. Porque o que você tem, se Jesus te chamar agora, se Deus te chamar agora, o que você tem, para quem ficará? Então, meus irmãos, busque a Deus, se revista da unção de Deus. Você que é ministro da palavra de Deus, busque o revestimento cada vez mais. Quanto mais Deus te dá, meu irmão, mais Deus requer de você. Não adianta. Se Deus te deu um dom, que você tem de Deus esse dom para ministrar, busque a unção de Deus para a tua vida, para que o trabalho seja completo, para que você não venha falar aquilo que Deus não está mandando.
para que você não venha dizer o que Deus está falando sem Deus estar falando. E quando se tem a unção de Deus na vida, o próprio Espírito Santo, meus irmãos, ele nos orienta, ele revela. Então deixe as coisas deste mundo como plano secundário e tenha prioridade na tua vida espiritual. Porque se Jesus te chamar agora, o que você vai dizer para ele? Senhor, vai falar como Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, então vamos nos preocupar com isso. Faça a tua parte como cidadão, como homem de Deus no mundo. Você precisa brilhar, eu também, nós precisamos brilhar. Como servos de Deus, minha irmã, mulher de Deus, como serva de Deus no mundo, você tem que brilhar na sua casa, na tua família. Jovem, moça, homem, mulher de Deus, você tem um compromisso diante de Deus. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo, você pertence ao Senhor. Então faça aquilo pelo qual Deus te chamou para fazer. Mas não adianta, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir vencer o mundo. Você não vai conseguir vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer as tribulações. Você não vai conseguir vencer nem a você mesmo. Meus irmãos, quando a palavra diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, é porque a necessidade, igreja, é necessário. O Espírito Santo é o penhor da salvação. Sem a unção do Espírito Santo de Deus, você não vai chegar a lugar algum. Você pode ser formado em homilética. Você pode fazer o melhor sermão. Você pode ter o domínio da oratória 100%. Você pode falar bem, eloquentemente. Mas sem a unção do Espírito Santo, você não vai convencer ninguém. É preciso a unção de Deus, meus irmãos, nas nossas vidas, para que o trabalho da obra de Deus venha crescer estruturado. Eu digo isso no sentido individual e coletivo. No individual, é o meu e o teu compromisso diante de Deus para uma vida espiritual estruturada. Edificar um povo na rocha que é Cristo e que este povo permaneça firme na presença do Senhor. Então, a mensagem para a minha e para a tua vida neste momento é essa: enchei-vos do Espírito Santo. Aí você vai fazer a diferença aonde você for, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você for, as pessoas verão Deus na tua vida. Não vai precisar você abrir a boca para falar nada, as pessoas verão Deus na tua vida. E quando você abrir a boca para falar, vai ser de Jesus, das maravilhas de Jesus. Lembre dos apóstolos, antes da unção do Espírito Santo, eles estavam presos, enclausurados em 4 paredes, com medo dos romanos. Depois que a unção do Espírito Santo desceu, eles abriram as portas e foram para o meio da praça falar do amor de Jesus. Você tem feito isso? Temos feito isso, igreja? Se isso não estamos fazendo, o Senhor está nos orientando neste momento. Enchei-vos do Espírito Santo para que você possa fazer a obra do Pai conforme Ele quer. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.